Vamos então invocar o Espírito Santo, gente, para nós podermos começar o nosso dia. Inclinemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos, vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Jesus disse: eu vou para os céus, mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, para que esteja convosco até a consumação dos séculos, para que vos ensine todas as coisas, todas as verdades, que more dentro do coração de cada um, e que seja o Deus do entendimento, da sabedoria, o Deus de todo o ardor, de todo o fogo, o Deus de toda a vitória. Invoquemos o Espírito Santo de Deus agora na nossa vida. E a promessa do Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos iluminar o nosso caminho. Ele vai ser luz para o nosso caminho. Ele vai ser lâmpada para os nossos pés. E mais bonita é a promessa dele que diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei todos os teus caminhos por onde você deve andar. Guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Esta é a promessa do Espírito Santo de Deus. Aquele que quiser toma posse dela. Aquele que quiser vai ter isso na vida. Vai ser guiado pelo Espírito Santo. Vai ser instruído pelo Espírito Santo. Vai ser ensinado pelo Espírito Santo o caminho por onde deve andar. E aí vai se diminuir totalmente a hipótese de erro. Espírito Santo de Deus desce sobre cada um de nós agora. Enche o nosso coração, enche o nosso entendimento, enche a nossa alma, enche a nossa vida, nos ilumina, nos guia e nos traz a vitória. Porque com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Os que creem digam amém. Amém. Vamos invocar agora o Senhor Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui e agora no teu nome. Vem estar no nosso meio. É o que nós te pedimos no teu santo nome. Amém. Eu trouxe hoje para a meditação de todos nós aqui uma palavra que está no capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um nome complicado, mas é fácil nós entendermos. A palavra Deuteronômio significa uma segunda lição, significa um segundo ensinamento, significa a repetição do ensinamento. A palavra deutero significa outro e a palavra nômio significa lição, exercício, ensinamento. Então, o livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, ele tem a seguinte característica. Moisés escreveu 5 livros. Escreveu Gênesis, que é a origem do homem. É o único livro que explica realmente a origem do homem, de acordo com que a gente possa acreditar, de acordo com que a gente possa crer. As demais pessoas que tentaram dar uma outra versão, uma outra origem para o homem, no fim da vida confessaram que estavam errados, que a doutrina deles não tinha um fundamento, não tinha sustentação. Moisés nos conta no livro de Gênesis a verdadeira origem do homem. Depois ele escreve o livro de Números, que é um livro escrito, Êxodo, aliás, que é um livro que narra a saída do povo judeu, que era escravo no Egito. Ele narra a saída daquele povo em direção à terra prometida. Esta viagem de Êxodo dá uma ideia, representa mais ou menos o que é a nossa vida. Ou seja, nós nascemos no erro, nós nascemos no pecado, nós nascemos separados de Deus. E Deus veio nos tirar desse erro, desse pecado, para nos conduzir à salvação. Então, esse livro de Êxodo, que descreve a saída da escravidão do povo do Egito, que descreve a saída do sofrimento do povo lá no Egito, isso representa a nossa vida nessa terra. E foram 40 anos que Deus apoiou aquele povo, que Deus orientou aquele povo, que Deus ensinou aquele povo, que Deus esteve presente com aquele povo, que Deus fez com que aquele povo todinho tivesse condições de chegar a Ele. Depois ele escreve o livro de Levítico, que são normas a respeito do sacerdócio. Depois ele escreve o livro de Números, que é um livro que dá estatísticas sobre o povo de Deus. E nesse livro é interessante a gente saber que o tanto que saiu do Egito foi o tanto que chegou na terra prometida. Só caíram no deserto aqueles, primeiro, que pecaram contra Deus. Segundo, os que não creram na palavra de Deus. Esses que não creram na palavra de Deus
não chegaram na terra prometida. E os que pecaram também não chegaram na terra prometida. A não ser Caleb e Josué, e até o próprio Moisés não chegou na terra prometida. Viu, mas não entrou. Aí, por último, Moisés faz um livro chamado Deuteronômio. É a repetição da lei. É a exposição novamente da lei. Esse livro de Deuteronômio, Moisés escreveu, a literatura mundial diz assim, que são discursos que Moisés proferiu que não se encontram de tal norma, de tal vigor, de tal valor na literatura mundial, iguais esse livro de Deuteronômio, os discursos de Moisés. Há comentários que dizem que nem Demóstenes, que foi o grande discursador, o grande orador, não conseguiu fazer um discurso tão bonito como os discursos de Moisés, descritos no Deuteronômio. Então, vejam bem, que a Bíblia não é somente uma parte espiritual, ela tem belezas literárias que, quando a gente manda ler, por exemplo, o Padre Antônio Vieira, quando manda ler Rui Barbosa, quando manda ler não sei o que, todo mundo lê, ninguém acha ruim. Ah, eu vou ler Rui Barbosa, eu vou ler os discursos de Rui Barbosa, eu vou ler o discurso não sei de quem. Agora, quando se manda ler a Bíblia, mas isso não é coisa para mim, isso é coisa para quem não é inteligente, isso é coisa para bobo. Não, vocês vão ver que Moisés vai dizer aqui de quem é esta coisa, já nós chegamos lá. Então vocês vejam, aí Moisés escreve o Deuteronômio, onde ele faz 3 discursos. No primeiro discurso, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5, ele narra, ele repete a história daquele povo, desde a saída do Egito até a chegada ali na terra de Moabe, em frente a Jericó, né, em frente ao Rio Jordão. Então ele descreve toda a passagem, ele vem de novo, contando toda a história do povo, desde o Egito até ali. Esse é o primeiro discurso. O segundo discurso, ele repete todas as leis. Ele mostra todas as leis que Deus deu na sequência do caminho. Ele repete todas as leis. Todas as leis ele repete, expõe de novo e fala com mais clareza ainda, para que todo o filho de Israel e todos os demais que seguissem a Jesus e aos filhos de Israel tivessem conhecimento pleno e total e absoluto dessa lei. Quando chega no capítulo 28, ele passa a fazer profecias sobre o povo de Israel. O que vai acontecer com o povo de Israel? E sempre dizendo assim, se obedecerem à lei de Deus, se obedecerem à palavra de Deus, se seguirem os ensinamentos de Deus, se forem obedientes à palavra de Deus. A condição primeira, básica e fundamental para que a gente tome posse da lei de Deus, para que a gente tome posse da felicidade, para que a gente tome posse do sucesso, a condição primeira, básica, fundamental é essa: obediência à lei de Deus. Ninguém vai ser feliz, ninguém vai ter sucesso, ninguém vai ter vitória se não obedecer à lei de Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4. Vejam aqui. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Então ele diz, vocês vão ouvir agora as leis e os estatutos, né? Para vocês cumprirem. Cumprir para quê? Olha, veja bem agora. Para que vivais. Para que vivais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Essa expressão para que vivais e possuais a terra significa para viver em abundância como Cristo prometeu. Porque a vidinha chula, a vidinha porqueira, isso não é de Deus. A vidinha de doença, de enfermidade, de dor, a vidinha de depressão, a vidinha de angústia, a vidinha de precisão, de miséria, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Então ele diz assim, eu vou dar o estatuto para vocês, e se vocês cumprirem esse estatuto, vocês vão viver. Mas a palavra vida na Escritura é plena, é boca cheia, não é vidinha, não é porcaria, é vidona. E ele diz assim, e para que possuais a terra.
Ninguém pode imaginar que nós vamos viver nessa terra bem se nós não possuirmos essa terra. Nós temos de possuir essa terra, nós temos de ser reis nessa terra. Essa terra é nossa, é dada como possessão nossa. E nós temos de viver essa terra. Temos de possuir essa terra. Temos de ser donos dessa terra. Deus não fez essa terra para que o Satanás, o diabo, fosse dono dela, não. Deus fez essa terra para que nós fôssemos dono dela. Olha como continua assim. Nada acrescenteis à palavra que vos mando. Nada acrescenteis à palavra que vos mando. Nem diminuais dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aqui está um grande problema do mundo de hoje. O mundo de hoje, ele não se conforma com as leis que Deus deu. Ele acha que essas leis são antigas, que essas leis são caducas, que essas leis não funcionam mais. O mundo de hoje diz assim, esse Deus que você escutou é um Deus retrógrado, um Deus velho, um Deus ancião, um Deus que não se modernizou, como se a palavra de Deus se modernizasse, como se Deus se modernizasse, como se Deus precisasse se transformar, Ele que é a verdade, é o caminho e a vida, Ele não tem que modificar nada. Nós é que temos de viver segundo o mandamento dEle, segundo a palavra dEle, em obediência. É assim que Deus quer. Toda vez que a gente se mete a mexer na palavra de Deus, a modificar a palavra de Deus, nós cometemos um grande erro, que nós vamos ver qual é a condenação que se tem. E continua aqui. Veja bem, eu vou pular alguns versículos para a gente pegar a essência daqui. Guardai-os, pois, quer dizer, guardai os estatutos, guardai os mandamentos, pois, e cumpri-os. A gente tem de saber o mandamento e cumprir, e guardar o mandamento. E diz assim, isso vos será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Isso eu precisei aprender, porque até os 62 anos eu dizia que isso aqui era a conversa da carochinha, isso aqui era a conversa de véia gagá, isso aqui era a conversa de quem não tinha o que fazer. Hoje a minha convicção é essa, isso aqui é coisa para gente sábia, para gente inteligente, para gente que quer o melhor para si, para gente que quer modificar a sua vida, para gente que quer nascer de novo, que quer ter outra vida. Isso aqui está escrito na Escritura Sagrada, é coisa para gente sábia e inteligente, porque está escrito aqui, isto aqui será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Vejam bem o que eu quero passar para todos que me ouvem. A Escritura Sagrada é um instrumento de sabedoria, é um instrumento de inteligência. Só os tontos, só os burros, só os mentecatos é que não entram no espírito da Escritura Sagrada e vão tentar viver sozinhos, e vão tentar viver contra essa lei, e vão tentar desobedecendo esta lei, e vão tentar viver contrário a esta lei. Só esses que vão se dar com os burros na água. Esta é a grande verdade. A Escritura Sagrada está escrito aqui e é verdade. É para demonstração de sabedoria, demonstração de entendimento e demonstração para um povo sábio e inteligente. O mínimo que nós precisamos pedir para nós mesmos é de nós não sermos burros, de nós não sermos desinteligentes. Quanta gente que moreja nesse mundo com dor, com tristeza, com amargura. Quanta gente que carrega dentro do coração amargura, tristeza, raiva, mágoa de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de avô, de vó, e vive uma vidinha cheia de doença, de enfermidade, de desilusão, vidinha cheia de amargura, cheia de depressão. Depressão é uma coisa terrível. Depressão é uma coisa terrível. E aí reflete no nosso organismo. Eu agora fiz uma observação, quando eu fui atravessar a Paulista para pegar um táxi, tinha 12 mulheres ali em meu redor. Eu contei, 10 delas eram obesas, 10 delas eram gordonas. Então vejam bem o que está acontecendo na nossa vida. A gordura não é de Deus, a gordura não é de Deus, a gordura é maldição. E Deus foi tão bom que no Antigo Testamento ele dizia assim, a gordura é minha, vocês não comam, a gordura é minha. Deus não queria que a gente comesse gordura. E eu passei 62 anos da minha vida
me estralando naquela gordura daquelas carnes, né? A boca até vazava, desobedecendo a lei de Deus. Agora hoje eu amargo um regime para ver se eu perco peso, porque na minha convicção isso não é de Deus, eu tenho de perder. Agora, eu tenho de ser inteligente, e aquilo que está escrito aqui eu tenho de obedecer. Eu não vou discutir mais se isso aqui está certo ou errado, porque eu tenho convicção que tudo que está aqui é certo, é correto. Então eu tenho de obedecer, se eu quiser tomar posse da terra prometida. Veja aqui que coisa interessante a seguir. De lá da terra prometida, buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse Deus que nós estamos cultuando, esse Deus que nós estamos pregando, esse Deus do qual nós falamos, é um Deus que está pronto, mas pronto a ser achado, quando a gente o buscar de todo o coração e de toda a nossa alma. Há uma característica em Deus que nós precisamos compreender. Deus, Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. É uma condição que Ele impõe a nós. Ó, se você me quer, você me procure. Se você me quer, você me procure. Você vai me achar. Se você me procurar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, você vai me achar. Depois nós aprendemos no Novo Testamento, em Apocalipse, que Deus está à nossa porta e bate. Olha que coisa interessante. Deus está à nossa porta e bate. E Ele diz, aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então não tem Deus só quem não quer. Não tem Jesus só quem não quer. Não tem Deus quem não quer. Eu não quero. Pronto, acabou. Então Ele não vem. Mas Ele está à nossa porta batendo. E quando a gente procura, a gente acha. A qualquer hora do dia ou da noite. Porque Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Ele está perto de nós. Continua assim. Quando estiveres em angústia, olha só. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Veja que coisa interessante. Na hora da angústia, o nosso coração aperta, a gente se angustia. É porque alguém fez alguma coisa ruim para nós, é porque alguém quer nos dar um prejuízo, é porque alguém está nos agredindo, é porque alguém quer a nossa destruição, é porque alguém quer o nosso mal, é porque alguém quer nos tomar alguma coisa que é nossa. A gente se angustia. E aí vem a tristeza no nosso coração, vem a mágoa. E quanta gente não se encolhe nessa tristeza e nessa mágoa, quando diz aqui a lei do Senhor, não, esquece tudo isso e vá procurar Deus, porque Ele não vai te desamparar, Ele não vai te destruir, Ele não vai te deixar. Esta é a grande verdade que nós temos que colocar na nossa cabeça, e a fé que nós temos de ter. Não adianta viver sem fé, porque está escrito aqui na Escritura que o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós temos de viver. As pessoas que não têm fé vão viver amargadas o resto da vida. E eu queria fazer aqui o versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, e a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Vocês perceberam que os grandes patriarcas da Bíblia viveram 800 anos, 900 anos, 700 anos, 300 anos, 150 anos? Os grandes patriarcas viveram que estavam em ligação com Deus. E teve patriarca que depois de viver centenas de anos foi arrebatado, nem morreu ainda. Então, guarda o mandamento de Deus, guarda o estatuto dele, seja obediente a Deus. Para quê? Para que Ele prolongue os nossos dias nessa terra. Agora vejam bem, prolongar os nossos dias no sacrifício, na dor, na angústia, na tristeza, na amargura, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do cão. Agora, prolongar a nossa vida numa vida feliz, numa vida correta, numa vida certa, é coisa que é de Deus. Eu acho que Deus nos últimos dias, Ele está
comandando a nossa terra. Vou dar uma coisa interessante que aconteceu na semana passada. Pela primeira vez no Supremo Tribunal, um ministro do Supremo Tribunal teve coragem de dizer: olha, eu vou votar porque eu quero, antes de mais nada, ver a felicidade do povo brasileiro. Sabe que a palavra felicidade não está na nossa Constituição? A nossa Constituição fala de saúde, fala de segurança, fala de um monte de coisa, mas não fala da felicidade. Não tem uma palavra na Constituição que diga: o homem brasileiro tem de ser feliz. E a palavra feliz é uma palavra cheia. Ela não tem um colorido amarrecido, não. É cheia, feliz. Então é muito bonito que o Supremo Tribunal, por intermédio do seu ministro, quando ele disse que o povo tem de ser feliz, os demais ministros disseram: é verdade, na nossa Constituição não tem a palavra felicidade. E quando for na próxima Constituição, devemos colocar lá que é a obrigação do governo, dos nossos dirigentes, fazer o povo feliz. A felicidade vai ser um direito do cidadão. Um direito do cidadão. Felicidade plena. Agora, isso tudo é no Antigo Testamento. E toda essa lei aqui, Jesus resumiu em 2 mandamentos. Jesus teve coisa que ele agravou do Antigo Testamento para o Novo. E essa aqui, então, ele agravou mais ainda. Porque ele disse assim: olha, os mandamentos agora são só 2. É amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa fé. Tem gente que o deusinho dela só funciona de dia. De noite não. De noite é um perigo danado, porque de noite os ladrões estão soltos, não sei o que. Então o deusinho dela só funciona de dia. É um deusinho pela metade. Porque de noite ele pede férias, ele vai dormir, ele vai descansar, é um Deus cansado. É gente que não confia mais em Deus. Isso é falta de fé. E a falta de fé é pecado, é erro. Deus pune a falta de fé. Então é amar a Deus sobre todas as coisas. Em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ele está acima de todas as coisas. E a nossa fé nele tem que ser plena, total. Não tem o mas quando a gente fala em Deus. Eu creio em Deus, mas... Não tem. Esse mais não tem. Ou eu creio de verdade, eu creio de fato, ou eu não creio em nada. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o mais difícil, gente. É o mais difícil. Amar o próximo como a nós mesmos. A gente abrir mão de muitas coisas, a gente perdoar, a gente ser misericordioso, a gente amar o próximo é coisa realmente que nós temos de buscar a Deus para nós fazermos. E eu vou passar para o Novo Testamento um ensinamento que Jesus colocou, que é bom que a gente guarde. Está escrito assim, está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então, nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Se o nosso fruto for mau, é porque nós somos maus. Se o nosso fruto for bom, é porque nós somos bons. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos e espinheiros, nem abrolhos se vindimam em uvas. Quer dizer, não tem jeito de se colher alguma coisa que não seja daquela árvore. Se é boa, fruto bom; se é mau, fruto mau. Mas olha aqui o que nós temos de guardar. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu insisto que a gente se alimente bem espiritualmente, muita gente me chama de retrógrado, de velho caduco, de velho tonto. Gente, nós cuidamos da alimentação do nosso corpo. Todo mundo quer comer o melhor. Todo mundo quer comer o mais puro. Todo mundo quer comer o que tem de melhor, de mais gostoso. Mas quando chega nas coisas do Espírito, nós não fazemos questão da imundície, da porcaria, do cocô que nós comemos. Eu vi sexta e sábado
A discussão do Brasil inteiro foi isso. Mas a novela, como é que terminou? Não sei de onde que apareceu, não sei isso, não sei aquilo. Eu também não entendi a novela, não entendi o que o pessoal está falando, mas chegou à conclusão que esse povo come porcaria espiritualmente. Então enche o coração de porcaria, enche o coração de coisas miseráveis, de coisas tristes, e depois o que é que pode falar? Está escrito aqui, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós enchemos o nosso coração de boa coisa, se nós enchemos o coração da palavra de Deus, se nós enchemos o nosso coração de coisas espirituais de verdade, nós vamos falar coisas espirituais de verdade. Se nós enchemos o nosso coração de bobagem, de imundice, de besteira, nós vamos pôr para fora só bobagem e só besteira. Vocês que escolhem tanto a comida, vocês que escolhem tanto o que comer, são tão enjoados no comer, sejam enjoados também no comer as coisas espirituais. Não bota para dentro de você tudo aquilo que a televisão coloca, e a televisão é tão satânica que ela bota uma moça bonita, bota um rapaz bonito, né? Para enganar todo mundo. Então tem amor, tem paixão, aí o sujeito olha para a velha dele e diz, ixi, mas o que é isso? Meu Deus do céu, né? Ontem eu estava lembrando quando Dom Pedro I foi no cais para esperar a Imperatriz Leopoldina, né? Beatriz Leopoldina. Quando ele olhou aquela coisa, ele falou, eu não mereço isso, pelo amor de Deus, porque não tinha fotografia na época, não tinha televisão para ele ver, não tinha internet para vir a fotografia, veio ela em pessoa, né? Uma shotinha desse tamanho, dessa gordura, e ele, um moção, rapagão, bonito, forte, né? Ele disse, Senhor, mas ele não era isso que eu esperava, né? Fazer o quê? Né? Mas, então, gente, nós temos que ter uma vida completa, clara, em obediência à lei de Deus, e Deus vai providenciar para nós o melhor. Toda vez que tiver um problema na nossa vida, vocês ponham isto: se Deus está na minha vida, Ele está me tirando isto para me dar o melhor. Amém? Amém? Quem tem alguma dúvida? Quem quer acrescentar alguma coisa? Vamos então fazer o nosso pedido de hoje, né? Estendamos nossas mãos e cada um peça aquilo que quer hoje, de verdade. Peçam com fé, crendo que Ele tem para dar, Ele quer nos dar, Ele tem muito mais para nos dar do que nós para pedirmos, e Ele é rico para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós concordamos com tudo aquilo que foi pedido, se for para a tua honra e glória, e se for para o bem das pessoas que o pediram. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Cadê o azeite lá, filho? Tem também que a água está restabelecida. A água está restabelecida. O condomínio já atendeu a liminar. Então vamos dar glória a Deus, né?